Olá a todos, sempre é uma imensa felicidade estar com vocês para estudar, para refletir sobre a doutrina espírita e a história do movimento espírita, especialmente sobre os temas tratados no livro O Legado de Allan Kardec. Por que estudar a obra, a Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, de Allan Kardec? Vamos propor algumas reflexões sobre esse tema. E vamos começar pelo começo, pela primeira frase desta obra, que está na introdução. Nesta primeira frase, Allan Kardec escreve o seguinte: esta nova obra, ou seja, a Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, é mais um passo adiante nas consequências e nas aplicações do Espiritismo. E o que podemos refletir sobre esta frase, né? Que se nós queremos dar mais um passo adiante na compreensão das consequências e das aplicações do Espiritismo, temos que estudar a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Se nós não estudamos essa obra, ficamos estagnados na compreensão das consequências e das aplicações do Espiritismo. Também, no antepenúltimo parágrafo da introdução da obra Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, Allan Kardec escreve o seguinte: nesse intervalo, ele se refere aos 10 anos posteriores da publicação de O Livro dos Espíritos, ou seja, entre 1857 e 1867. Nesse intervalo, os princípios fundamentais, cujas bases ele, ou seja, o Livro dos Espíritos, estabeleceu, foram sucessivamente completados e desenvolvidos, como consequência do ensino progressivo dos espíritos, mas nenhum deles recebeu um desmentido pela experiência. O que Allan Kardec quer dizer com isso, né? O Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. Estabeleceu princípios fundamentais da doutrina espírita. Nos 10 anos posteriores à publicação de O Livro dos Espíritos, ou seja, entre 1857 e 1867, os espíritos foram progressivamente proporcionando ensinamentos que completaram e desenvolveram os princípios estabelecidos em O Livro dos Espíritos. A obra A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo foi publicada justamente, praticamente 10 anos depois de O Livro dos Espíritos. Desse modo, a obra A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo beneficiou-se desses 10 anos mais de ensino progressivo dos espíritos. Essa obra beneficiou-se, portanto, do desenvolvimento teórico e prático da doutrina espírita. Então, uma vez mais, constatamos a necessidade de estudar a obra A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, que é o coroamento das obras espíritas de Allan Kardec. Vamos analisar 2 exemplos que ilustram a necessidade de estudar a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. São apenas 2 exemplos, poderíamos dar muito mais. No entanto, vamos a tratar o tema
de maneira resumida, na medida das nossas possibilidades, para que não nos estendamos muito, né? Se nós lemos a introdução de Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, vamos constatar que o objeto exclusivo de o Evangelho segundo o Espiritismo é o quê? O ensino moral contido nos Evangelhos, né? À luz do Espiritismo, evidentemente. O Evangelho segundo o Espiritismo não trata nem dos milagres, nem das predições narrados nos Evangelhos. Trata unicamente do ensino moral. E se nós nos limitamos ao estudo de Evangelho segundo o Espiritismo, podemos ter a impressão de que a doutrina espírita também se limita ao ensino moral contido nos Evangelhos, de que a doutrina espírita não trata nem dos chamados milagres, nem das predições narradas nos Evangelhos. No entanto, o que se limita ao ensino moral nos Evangelhos, à luz do Espiritismo, não é a doutrina espírita, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque justamente na obra A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo, como seu próprio título bem indica, a doutrina espírita analisa os chamados milagres e as predições narrados nos Evangelhos, né? E o estudo dos chamados milagres e das predições narrados nos Evangelhos à luz da doutrina espírita, como muito bem está na obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, pode ajudar-nos muito a superar o fanatismo religioso e a incredulidade materialista que ainda podem existir dentro de nós, especialmente com relação a esses temas dos chamados milagres e das predições. Então, uma vez mais, constatamos a necessidade de estudar a obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Outro exemplo se refere ao rustenguismo. Nós vamos tratar, sim, do rustenguismo em vários outros vídeos, como tratamos no livro O Legado de Allan Kardec. Mas vamos já adiantar algumas questões relacionadas com este tema do rustenguismo, né? Em 1866, um advogado de Bordeaux, França, chamado Jean-Baptiste Roustin, publicou uma obra mediúnica que foi recebida através de uma única médium. E essa obra se chama Espiritismo Cristão ou Revelação da Revelação, os 4 Evangelhos seguidos dos mandamentos explicados em espírito e em verdade pelos evangelistas, assistidos pelos apóstolos e Moisés, né? E essa obra contém uma teoria que ficou conhecida como rustenguismo. E um dos pilares fundamentais do rustenguismo é a questão do corpo fluídico de Jesus. Para o rustenguismo, Jesus, quando esteve na Terra, não teve um corpo físico. Ele foi uma aparição tangível. E é com base nessa teoria de que Jesus não teve corpo físico que o rustenguismo explica, especialmente, os fenômenos extraordinários da vida de Jesus, como os chamados milagres, né? E qual a posição da doutrina espírita sobre o rustenguismo? Allan Kardec, na Revista Espírita de junho de 1866, apresentou uma análise inicial sobre a obra de Roustin, né?
E nessa análise, entre outras considerações, Allan Kardec afirma o seguinte: quando tratemos dessas questões, ou seja, dessas questões tratadas pelo rustenguismo, sobretudo a questão de que se Jesus teve ou não um corpo físico, né? Quando tratemos dessas questões, faloemos categoricamente. Porque então teremos recolhido documentos suficientemente numerosos nos ensinamentos dados por toda parte pelos Espíritos, a fim de que possamos falar afirmativamente e ter a segurança de estar de acordo com a maioria, ou seja, com a maioria do ensino dos Espíritos. É assim que temos feito todas as vezes em que se tratou de formular um princípio capital. Temos dito isto 100 vezes para nós. A opinião de um espírito, seja qual for o nome que ele use, somente possui o valor de uma opinião individual. Nosso critério está na concordância universal, corroborada por uma lógica rigorosa para as coisas que não podemos controlar com nossos próprios olhos, né? Em suma, o que Allan Kardec quer dizer aqui? Ele diz que quando ele se manifestar sobre as questões tratadas pelo rustenguismo, particularmente se Jesus teve ou não um corpo físico, né, ele vai se manifestar de maneira categórica. Né? Por que ele vai se manifestar de maneira categórica, com segurança, de maneira clara e segura? Porque ele estará apoiado em uma lógica rigorosa e no controle universal do ensino dos Espíritos. Né? E se nós ficamos aí em 66 e não estudamos a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, podemos ter a impressão de que Allan Kardec nunca manifestou a posição da doutrina espírita sobre o rustenguismo, né? Que ele nunca reuniu documentos suficientemente numerosos, né? De que ele não comprovou nada com relação à concordância universal do ensino dos espíritos e não manifestou a posição da doutrina espírita sobre o rustenguismo. Mas se nós estudamos a obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, constatamos claramente que Allan Kardec manifestou sim a posição da doutrina espírita sobre o rustenguismo, de maneira categórica, baseado em uma lógica rigorosa e no controle universal do ensino dos espíritos, tal como ele havia anunciado na Revista Espírita em junho de 1866. E na obra A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo, particularmente no capítulo 15, itens 64 e 68, fica claro que, segundo a doutrina espírita, diferentemente do rustenguismo, Jesus teve sim um corpo físico quando esteve na Terra. Portanto, a obra A Gênese, os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo, refuta de maneira clara o rustenguismo. Constatamos, uma vez mais, a necessidade de que estudemos a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo para que possamos compreender e praticar melhor a doutrina espírita, né? E também notamos com esses breves exemplos
a grande importância de A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, que é o coroamento das obras espíritas de Allan Kardec, o ponto culminante das obras espíritas de Allan Kardec. E diríamos mais, a obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo é tão importante que ao longo da história tem sido atacada. Lamentavelmente, né? Então, queridos amigos, que possamos estudar mais a obra A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. E certamente esse estudo sério, continuado, reflexivo dessa obra, assim como das demais obras de Allan Kardec, nos ajudará no nosso progresso espiritual e contribuirá para o progresso do meio em que nós atuamos. Agradeço imensamente a atenção de vocês, o carinho, a amizade fraterna de irmãos de vários países, de vários continentes, a divulgação desses vídeos, especialmente a Rádio Portal da Luz, as outras emissoras de rádio espíritas que estão divulgando esses vídeos, blogs, sites, canais de YouTube, estejam à vontade para participar e para divulgar. Desejamos a todos de coração muita paz, muita saúde e muita felicidade.